Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Vestibular Bíblico. Eu sou seu professor de teologia e hoje nós vamos fazer uma análise detalhada, versículo por versículo, de Mateus capítulo 1. Este é um capítulo fundamental para sua prova, cheio de detalhes que as bancas examinadoras adoram explorar. Então vamos juntos mergulhar nesse texto. Mas antes da gente começar, aquele recado rápido. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma aula, tá bom? Todo o nosso trabalho aqui é feito pensando na sua aprovação. E olha, se você quiser aprofundar ainda mais, dá uma olhada no link da descrição, que tem o nosso material completo de estudo. Bom, a nossa aula de hoje está organizada em 3 partes bem claras. Primeiro, a gente vai decifrar a genealogia de Jesus, ali dos versículos 1 a 17. Depois, vamos entrar na narrativa do nascimento dele, que vai dos versículos 18 a 25, e, para fechar com chave de ouro, vamos resolver juntos uma questão de concurso, para ver na prática como esse assunto pode cair. Vamos começar, então, com a nossa primeira sessão, a genealogia de Jesus. Eu sei, à primeira vista pode parecer só aquela lista longa de nomes, meio cansativa, mas acredite, é aqui que Mateus esconde alguns dos argumentos teológicos mais importantes do seu evangelho, e isso é matéria de prova. Cada nome aqui foi escolhido a dedo para estabelecer a identidade de Jesus. E, logo de cara, o primeiro versículo já é uma espécie de resumo de tudo. É o título do livro. Mateus apresenta Jesus com 2 credenciais que são absolutamente cruciais. Primeiro, filho de Davi. Isso estabelece a sua linhagem real, o seu direito ao trono de Israel como o Messias esperado. E segundo, filho de Abraão, o que conecta Jesus diretamente à aliança e às promessas que Deus fez lá no início com o pai da nação. E aqui, atenção máxima. Dica de prova para vocês. Memorizem o significado desses 2 títulos, filho de Davi e filho de Abraão. O examinador pode criar uma questão perguntando exatamente o que cada um significa. Filho de Davi aponta para a realeza messiânica. Filho de Abraão aponta para o cumprimento da aliança. Isso é fundamental, pessoal. Agora, percebam a organização, a arquitetura dessa genealogia. Mateus não joga os nomes de qualquer jeito. Ele divide a história em 3 grandes blocos, em 3 atos. De Abraão até o rei Davi, de Davi até o exílio na Babilônia e do exílio até o Cristo. E cada um desses blocos tem 14 gerações. Isso não é uma coincidência de jeito nenhum. É uma técnica para mostrar que a história tem um propósito divino. Mas por que justamente o número 14? Isso aqui também é uma questão clássica de concurso. A explicação mais aceita pelos estudiosos tem a ver com o nome do rei Davi. Em hebraico, as letras também têm valor numérico, e a soma das letras do nome Davi é exatamente 14. Então, ao organizar tudo em grupos de 14, Mateus está sutilmente gritando para os seus leitores: Jesus é o novo Davi. Outro ponto que as bancas amam explorar é a presença de mulheres nessa lista. Numa genealogia judaica que era patriarcal, isso era muito, muito raro. E Mateus não inclui apenas uma, ele inclui 5. Tamar, Raabe, Rute, Batseba, que ele menciona de forma cuidadosa como a que fora mulher de Urias, e, claro, Maria. A pergunta é, por que elas estão aqui? E aqui está o ponto teológico central. A presença delas não é acidental. Algumas não eram israelitas, como Raabe e Rute. Outras têm histórias de vida bem complicadas, marcadas por situações difíceis. Ao colocá-las na linhagem do Messias, Mateus está ensinando desde a primeira página que a graça de Deus é surpreendente. Ela age de formas inesperadas e inclui a todos, gentios, pecadores, na grande história da salvação. Para fechar essa primeira parte, vem o versículo 17, que funciona como uma amarração de tudo. Mateus resume e repete a estrutura das 14 gerações. Ele quer deixar muito claro: a história não é um caos, não é uma série de acidentes. Pelo contrário, ela foi perfeitamente conduzida por Deus para culminar na chegada de Cristo. Excelente! Terminamos a genealogia. Agora vamos para a nossa segunda sessão, que trata do nascimento de Jesus, nos versículos 18 a 25. Aqui a gente sai da lista de nomes e entra no drama, na história viva que cerca a vinda de Jesus ao mundo. E o foco aqui se volta para José. Os versículos 18 e 19 nos colocam dentro do dilema terrível dele. Imagine só, ele descobre que Maria, sua noiva, está grávida e ele sabe que o filho não é dele. Pela lei de Moisés, ele poderia denunciá-la publicamente, o que seria uma desonra terrível para ela. Mas o texto diz que José, por ser um homem justo, decidiu deixá-la em segredo, para não a expor.
A justiça dele caminhava junto com a misericórdia. E é bem no meio dessa angústia que acontece a intervenção de Deus. Nos versículos 20 e 21, um anjo do Senhor aparece para José em um sonho. E a mensagem do anjo é muito direta, dividida em 3 partes. Primeiro, a gravidez de Maria não é pecado, é obra do Espírito Santo. Segundo, José não deveria ter medo de se casar com ela. E terceiro, ele, José, teria a responsabilidade de dar o nome ao menino. E o nome que o anjo diz é Jesus. Pessoal, isso é muito importante. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua. E sabe o que significa? O Senhor salva. O próprio nome do menino já define a sua missão de vida, como o anjo explica, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome é o propósito. Decorem isso. Então, Mateus faz uma pausa na história. E ele faz isso o tempo todo no evangelho dele. Ele conecta o que está acontecendo com uma profecia do Antigo Testamento. Nesse caso, ele cita Isaías, capítulo 7, versículo 14. É a famosa profecia da Virgem que conceberá. E ao fazer isso, ele introduz um outro nome, um título, na verdade, Emanuel. E aqui, muito cuidado para não confundir na hora da prova, porque o examinador pode tentar fazer uma pegadinha. Jesus é o nome pessoal do menino, aquele que ele recebeu. Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, não é um nome, mas sim um título. Um título que descreve quem Jesus é, a sua natureza divina. Jesus é o nome, Emanuel é a sua identidade. A sessão termina de forma brilhante com a reação de José. Os versículos 24 e 25 mostram a sua fé em ação. Quando ele acorda do sonho, ele não duvida, ele não hesita, ele simplesmente faz o que o anjo mandou. Ele aceita Maria, assume a paternidade legal de Jesus e cumpre seu papel no plano de Deus. A obediência dele é a conclusão perfeita da narrativa. Muito bem, pessoal. Passamos por todo o capítulo 1 de Mateus. Vimos a genealogia e o nascimento. Agora, para ter certeza de que o conteúdo ficou bem fixado, vamos para a nossa última sessão, uma questão de concurso, exatamente no modelo que vocês podem encontrar por aí. Preparados? Vamos testar o conhecimento. Vamos ler a questão com calma? O comando pede para a gente identificar qual dos pontos não é uma característica da genealogia de Mateus. Pense em tudo que a gente conversou. A estrutura do número 14, os títulos, a presença das mulheres. Analisem cada alternativa. E a resposta correta é a alternativa C. A genealogia de Mateus dá ênfase à linhagem real de Jesus e não à linhagem sacerdotal. Vamos analisar o porquê. A alternativa A está certíssima, mas vimos a estrutura 14, 14, 14. A B também está correta. Falamos bastante da inclusão das mulheres. A D é a tese principal do versículo 1. Portanto, a única que está incorreta é a C. O foco de Mateus é provar que Jesus é da tribo de Judá, a linhagem real de Davi, e não da tribo de Levi, que era a linhagem sacerdotal. Excelente trabalho, pessoal! Conseguimos analisar em detalhes um capítulo tão rico e importante para sua prova. Continuem firmes nos estudos. E lembrem-se, para um estudo ainda mais completo, com resumos e mais questões comentadas, é só acessar o nosso material pelo link que está aqui na descrição. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.